Olá! Estamos no episódio de número 11 e vamos falar um pouco sobre os dois benefícios que são pagos aos dependentes do segurado. O primeiro é o auxílio reclusão e o segundo é a pensão por morte. Quando um cidadão contribui para a Previdência, no caso dele ser preso ou falecer, seus dependentes poderão ter direito ao auxílio reclusão ou à pensão por morte, conforme o caso. Mas observe que os dependentes terão direito ao benefício se o instituidor, ou seja, a pessoa que foi presa ou a pessoa que faleceu, tiver qualidade de segurado. Mas quem são os dependentes do segurado? Vamos separar os dependentes em 3 grupos e entenda que existe uma hierarquia entre eles, sendo que os primeiros grupos sempre terão prioridade sobre os que estão abaixo. Mas vamos aos grupos. No primeiro grupo estão o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho menor de 21 anos ou inválido. No segundo grupo temos pai e mãe. E no terceiro grupo, irmãos menores de 21 anos ou inválidos. Seguindo essa regra de hierarquia, os dependentes que estão em um grupo só terão direito se não houver dependente nos grupos anteriores. Para ficar mais claro, eu vou te dar um exemplo. Se o segurado que faleceu tiver deixado cônjuge, companheiro ou filho, os pais e irmãos não terão direito à pensão. Seguindo esse raciocínio, quando que um irmão menor de 21 anos ou inválido terá direito à pensão? Em primeiro, veja que o irmão menor de 21 anos ou inválido pertence ao terceiro grupo, em nível hierárquico é o último. Dessa forma, ele terá direito à pensão somente se o falecido não tiver deixado cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos ou inválido, mas que também não tenha pai ou mãe que dependa economicamente dele. Com relação ao valor, os dependentes recebem o mesmo valor de pensão. O valor total é dividido entre eles. Por exemplo, uma pessoa recebia R$2.000 de aposentadoria e faleceu, deixando 2 dependentes, a esposa e o filho. Nesse caso, cada dependente receberá R$1.000. Se um deles sair da pensão, o outro receberá o valor integral, ou seja, R$2.000. Para pedir a pensão por morte, os cônjuges e filhos deverão comprovar sua relação com o falecido. Nessas situações, os interessados devem apresentar ao INSS documentos como RG, certidão de casamento ou nascimento, conforme o caso. Já o companheiro precisará apresentar no mínimo 3 documentos que comprovem a união estável com o instituidor da pensão, na época do óbito. Pais e irmãos devem apresentar no mínimo 3 documentos que comprovem a dependência econômica. Para ajudar, anote alguns documentos que podem comprovar união estável ou dependência econômica. Veja: filho em comum, prova de mesmo domicílio, conta bancária conjunta, declaração de imposto de renda que conste o nome do requerente como dependente do instituidor. Esses são alguns documentos que comprovam a dependência econômica. No próximo programa, vamos falar sobre a duração do benefício e também falaremos mais sobre o auxílio reclusão. Até lá!